marcando com a senhora, tá bom? Procedimento de limpeza de derme. Como que nós vamos injetar no masseter? Eu vou fazer a limpeza, após eu vou fazer a marcação. Pode jogar em cima da pia, minha da pia. Masseter. Depressor do ângulo. E temporal. Tudo bem com a senhora? Ótimo. Contrai, cara de brava. Isso. Devido à contração no próceros, solta. Isso. Um ponto no próceros, contrai novamente. Solta. Mais um ponto no corrugador. 10 unidades no corrugador. Centro da pupila, meio do frontal. Esse ponto do centro da pupila, meio do frontal, se torna referência, fazendo um ponto abaixo, outro ponto acima, eliminando o ponto de referência. Do outro lado, mesma coisa. Centro da pupila, meio do frontal, referência, um ponto abaixo e outro ponto acima. Procurando deixar na mesma distância os pontos inferiores e os pontos superiores. Masseter. Localiza o masseter no sentido antero-posterior, morte. Pede para o paciente morder, solta, morde. Localiza a placa motora no músculo masseter, solta, morde. Primeiro ponto, placa motora. Segundo ponto, 2 centímetros acima, aproximado. Lembrando que o segundo ponto não pode ultrapassar da linha imaginária da comissura bucal, que corresponde à oclusão do paciente. Vamos marcar o músculo temporal. Quatro dedos no sentido vertical. Morde. Solta. Morde. Localizei a placa motora, que é a porção mais saliente, e outro ponto abaixo. Lembrando do raio que eu vou ter entre os pontos, lembrando da difusão que eu tenho nos pontos. Depressor do ângulo oral. Tudo bem com a senhora? Ótimo. Vou fazer relaxar.
Ângulo-oral. Fissura? Isso. Abaixa o intestino assim, ó. Assim, ó. Isso. Flexões quase andadas, assim, ó. Isso. Movimento do abaixador, do depressor do ângulo oral. Seleciono com o dedo no sentido antero-posterior. Faça o movimento novamente, solta. Vou marcar entre o orbicular. Toda vez que eu vou atuar nessa região, eu tenho que sair desse músculo. Eu não posso pegar o orbicular da boca. Contrai novamente, solta, contrai. Visualizaram o ponto do depressor no ângulo, solta, contrai. Como que ele movimenta, está bem em cima do músculo. Marcando o temporal do lado esquerdo, solta, morde. Localizei a placa motora e outro ponto abaixo. Solta, morde. Localizando uma masseter do lado esquerdo. Solta, morde. Ok. Está mapeado os pontos de aplicação para essa patologia. Depressor desse lado. Entendeu? Se não vai lá pra Volta, vai faltar. Contrai novamente aqui esse ângulo. Isso, ok, pode soltar. Vou marcar o trigger point. Vou baixar um pouquinho aqui, tá? Você consegue passar a câmera pro lado de lá agora? Cabeça um pouquinho para frente. Isso, ótimo. Mapeando o trigger point. Cabeça um pouquinho para trás. Dói nessa região. Localizei o trigger point. Baixa um pouquinho, isso. Vamos ver se tem dor radiada. Eu vou pressionar esse trigger point por 10 segundos. Além da dor que ela vai ter local, eu posso ter dor à distância. 1, 2. Tudo bem? O que a senhora sente? Um pouco de dor, uma pressão. Só no local? Só no local. Uma se esparrama um pouco pelas costas. Essa dor localizada está difundindo devido à pressão. Devido à pressão digital. Olha que sentido. Marcou todos os pontos, né? Próximo passo, anestésico tópico. Vou tirar foto dos pontos para vocês.
Encosta lá. Isso. Eu vou pegar lá em cima. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Que bom. Agora, você pode ir na frente um pouco lá, né? Pode. Vou fazer a aplicação lá primeiro. Frente. Tá faltando alguma coisa? Que seja só isso. Anestésico tópico nos pontos a ser aplicados. Tudo bem, senhora? Tudo ótimo. Vamos colocar um anestésico, tá bom? Tudo bem. Dá molecular, uma coisa. Lidocaína 20%. Gel, né? Tá fácil de tirar depois. Pode ser gel, pode ser aquoso. É, a custa não A coisa deve penetrar mais ainda, né? Se você Penetra esfregar mais. mesmo. Isso. Vocês têm um pouquinho de açúcar, sei lá, de mel. de menta. Não pega uma ficha. Alguns minutos fazer efeito. Revendo os pontos. Masseter, 80 unidades de cada lado. Temporal, 30 unidades de cada lado. Depressor do ângulo oral, 10 unidades de cada lado. Próceros, 10 unidades de cada lado. Próceros, desculpa, 15 unidades de cada lado. Central. Corrugador, 10 unidades de cada lado. Frontal, 5 unidades em cada ponto. Então nós temos uma terapia com Dá 315, se você não viu. 315 unidades de toxina botulínica. Fez a prova. Somaram ou fugiram da escola? Por isso que vocês são dentistas. Péssimo de matemática, né?
E aí, Ziloto, como é que você vai carregar isso? Vai carregar os masseter. Temporal. Você vai fazer 160 e mais os masseters na mesma, é isso? Masseter, 80 de cada lado. 160. 40 em cada ponto do masseter. 15 em cada ponto do músculo temporal. E vamos colocar masseter e temporal de ambos os lados na mesma seringa. Tá. Se você puder carregar ela na câmera aqui, vai ser melhor para eles verem lá como se der. O que eu vejo? Eu vou pensar aqui, ó. Para ajudar ainda, vamos? É uma certa já. André que foi pegar agora. Ótimo. Masseter e temporal. Quantas unidades? 110. 220 unidades. 220 unidades equivale a quantos risquinhos? Cada risquinho eu tenho 5. 200 e... Como que eu tiro a bolha? Puxo rápido o êmbolo e deixo o produto preencher a seringa. 200, né? 320, 160 nos masseteres, mais... Os 80 de temporal. Não, temporal é 30 de cada lado, né? 30 de cada lado. Então são 60 mais 160, 220. $80, 160, mais 60 de temporal. 160. Isso é um artigo para achar, né? Você ainda fica vendo na televisão, né? Se passar dor de cabeça vale qualquer coisa, né? Vale, com certeza. Você está fazendo a conta para a seringa de 100, é isso? Essa é maior. Ele está perguntando qual é a seringa ali. Essa é uma seringa de 100 unidades, tá? Devido à quantidade, é um detalhe dessa seringa que não é a marcação dos risquinhos, não é unitário, é a cada 0,02 ml, ok? Então, 220 unidades equivale a quanto? 40 e 42, né? É isso? Dividir por 5. Exato. Você saltou uma certa de... Nós temos dois tipos de seringa. Nós temos uma seringa com agulha de 8 milímetros e temos uma seringa com agulha de 11. Tá? Nós estamos utilizando uma agulha de 11 milímetros. 44, vamos ver. Comprimento? 220 por 5? É 44, Jesus? 44. Não? Senão depois você não vai conseguir carregar de novo. Vou pegar umas coisas aqui pra fazer essa... Senão você não vai conseguir carregar de novo, né? Exato.
pouquinho para o lado. Isso. A agulha é grande, ele está perguntando da agulha. A tipologia, nós temos um volume numa setter maior. Por isso que nós estamos com esse tipo de seringa. Nós vamos colocar em cada ponto 40 unidades. Tá? 40 unidades equivale a 0,08 ml, que nessa seringa equivale a 4 risquinhos. Morde, solta, aplicando músculo relaxado, a senhora vai sentir uma picadinha, tá bom? Introduz de forma que pare no meio de uma seta. Para eu controlar o êmbolo, um dedo eu seguro o êmbolo. (0,08 ml). Tudo bem? Tudo ótimo. Por ser uma seringa de 100, tem que ter uma precisão na hora que está injetando, porque os marcadores é de 0,2 e não 0,1 como a outra seringa. (30 unidades numa setter, distribuído em 15 unidades em cada ponto. 15 unidades equivale, nessa seringa, a 1 risquinho e meio. Encostou no periósteo, voltei um pouco, aspirando, voltou, (15 unidades na placa motora do músculo. Joga um zoom pra gente na filmagem, fica legal, aí dá pra gente ver a unidadezinha. Aspirando no segundo ponto do músculo temporal. Mais um risquinho e meio. Do outro lado. Deixa eu colocar a cabeça aqui no meio. Isso. Lá embaixo, ótimo. Pode virar um pouquinho mais. Tudo bem? Tudo ótimo. (40 unidades em cada ponto de aplicação. No meio do músculo masseter, obedecendo a difusão do produto, com um dedo no êmbolo para não ter problema de injetar mais do que o necessário. (0,08 ml). Melhor na câmera do que ao vivo.
O outro ponto 0,08 ml. Em cima, Valtinho. Obrigado. Placa motora do músculo temporal. Encostou no periósteo, volta um pouquinho. A espessura do músculo do lado esquerdo é maior que o músculo do lado direito. Tá gravando o otimista? Aspirando. (15 unidades). Devido à precisão, um dedo está segurando o êmbolo para não ter problema de injetar mais do que a quantidade do protocolo. Um ponto na placa motora do músculo temporal e outro ponto abaixo. Encostou no periósteo, observe que houve uma penetração da agulha, grande parte, mais ou menos uns 2/3. É dolorido, querido? Não. Não? Sente só uma formilinha, uma bocadinha pequenininha. Olha, coisa mínima. É? Muito mínima. Aspirando, injetando. Injetamos no masseter e temporal. Esse de meu aqui. Bom, vamos utilizar uma seringa para a musculatura da glabela, uma seringa para o músculo frontal, uma seringa para o depressor do ângulo do lado direito e outra seringa para o depressor do ângulo do lado esquerdo. Próceros e corrugador: 15 unidades no próceros, 10 em cada corrugador. São 15, 25, 35, que na seringa equivale a 0,07 ml, que equivale a 7 risquinhos. Está certo. Perfeito, né? Melhor acho que eu ficar vendo na TV. 15 unidades no músculo próceros. 15 unidades no músculo próceros, que equivale a 0,03 ml, que na seringa equivale a 3 risquinhos. O dedo de uma das mãos está segurando o êmbolo, para não ter problema de injetar mais do que o necessário. E controlo visual. 3 risquinhos.
10 unidades no músculo próceros do lado direito. Aí o próximo é o verrugador. Corrugador. Dez unidades no corrugador do lado direito, que equivale a 0,02 ml. Corrugador do lado esquerdo. 90 graus, né? Você tá usando aí, né? Técnica de aplicação 90 graus. Encosta no periósteo. Injeta rápido. Tudo bem? Tá tudo bem. Um pouquinho de aflição, né? Não, tô tranquilo. Que bom. Chegar. O que a gente não faz para tirar a dor de cabeça, né? Né? Frontal. Dez unidades de cada lado, 20 unidades, que equivale a 4 risquinhos. Para não colocar bolha, para não ficar bolha na seringa, puxo o êmbolo rápido e ajusto na sequência. Ficou uma bolha, o que eu faço? Repetir o procedimento. Vinte unidades equivale a 0,4 ml, 0,04. Tudo bem? Tudo bem, doutor. Ponto no frontal. Zero vírgula 0,01 ml, que equivale a 5 unidades. Cinco unidades. Assim, o flash não vai sair. Tem que ser sem flash. Isso é na TV? Frontal Com vergonha. do lado direito. Muito legal. Né? Segundo ponto do frontal. Um pouquinho, tá bom. Nessa região, aonde foi marcado, eu tenho alguns vasos passando do lado do ponto. Então eu tenho que fugir desses vasos, senão eu vou ter um hematoma. 90 graus, encosta no periósteo. Nem mata quase.
Isso, nossa. Não tem sangramento. O depressor do ângulo oral, 10 unidades em cada lado. Então eu vou deixar uma seringa com a quantidade exata puxo o êmbolo rápido, ficou uma bolha, tenho que eliminar essa bolha. A seringa está com 10 unidades. Depressor do ângulo oral, a mesma posição que eu entro para a aplicação do lado esquerdo é a mesma posição do lado direito, observando esse ângulo entre seringa e ponto de aplicação. Profundidade, tenho que atingir no meio do músculo devido à difusão. Zerei a seringa. Do lado direito, 10 unidades, obedecendo a mesma posição do lado esquerdo. Baixa o queixo um pouquinho, isso. Obedecendo a mesma posição. Como que eu sinto a profundidade do músculo? Pela palpação e pela profundidade. A agulha encosta na mandíbula, eu volto e localizo o meio do músculo. Do lado direito, nós temos uma espessura muscular maior que o lado esquerdo, ao contrário da musculatura de mastigação. O masseter do lado esquerdo e o temporal do lado esquerdo têm um volume maior do que o outro lado. Pode estar relacionado com lado de trabalho, lado de balanceio, desvio lateral da mandíbula. Tudo bem? Tudo ótimo. O que a senhora está sentindo? Tudo bem, super bem, tranquila. Ok. Trigger point. Vamos injetar 20 unidades no trigger point. No trigger point. Só que todo mundo pra trás, tá voltinho. Puxo o êmbolo rápido para não ficar bolha na seringa. E vou eliminando toda a bolha presente. Zero vírgula 0,04 ml, que equivale a 20 unidades. Voltinho atrás aí. Cabeça um pouquinho para frente. Isso. Mais um pouquinho. Vai ficar aqui, Voltinho. Tudo bem? Tudo ótimo. Ok. 20 unidades no trigger point.
como selecionar o... Tudo bem? Sempre central. Ok, pode encostar.